Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, programa que é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação. Agora sim, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. E nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Rita de Cássia Brasil Mendonça, mais conhecida como Rita Prossi. Ela é design de joias, nasceu na comunidade do Paranadáeva, no interior de Itacoatiara, município aqui do Amazonas. E foi uma das pioneiras a utilizar o termo biojoias para descrever suas peças que aliam sofisticação, delicadeza e requinte aos elementos naturais típicos da Amazônia. É proprietária da marca Rita Prossi e desde menina se encanta com as lendas, mitos, folclore da região. Todos esses mistérios e magias da biodiversidade amazônica são fontes de sua inspiração. Já participou de várias exposições nacionais e internacionais e recebeu várias premiações aqui no Brasil e fora do país. E é precursora no uso da biodiversidade com metais nobres aqui no estado do Amazonas e a primeira brasileira a ter uma peça no Museu do Índio em Nova York. Rita Prossi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, poder falar, da minha jornada e das experiências, é muito bom. Rita, eu já fiquei assim, apaixonada pela tua história, né? Uma menina da comunidade do Paranadáeva, do interior, né? De Itacoatiara, que é um município aqui do Amazonas, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, né? Então, eu costumo dizer assim que eu nasci num lugar mágico, né? Que era um lugar maravilhoso na minha infância. E fui ribeirinha, né? Meus primeiros anos ia para a escola, né? De canoa, então vivenciei tudo isso, né? E eu penso que por ter nascido num lar de dois grandes criadores e artistas que são meus pais, que o meu pai, assim, eu admiro muito, porque agora ele já tem 93 anos, mas ele fez uma trajetória muito bonita. Ele construía barcos, casa, móveis, plantava, era diversos os seus negócios, sabe? Isso me inspirava muito. O que me deixava assim, mais assim, de boca aberta mesmo era ver meu pai esculpindo florzinha na madeira na varanda da casa. Então, essas coisas todas ficam na mente da gente. Minha mãe, ela aprendeu a costurar, né? Porque nós somos 12 irmãos. Família grande. Imagina vestir toda essa turma, né? E ela começou a costurar, ela olhava as revistas, né? Que chegava para ela, assim, ela olhava, ela copiava os modelos e ela fazia igual. Então isso eu acho que é um talento, porque ela não teve aula de corte e costura, ela ia fazendo. Então, assim, eu penso que tudo isso inspirou muito todos nós, né? Na família a gente tem escritores, escultores, artista plástico, então teve uma influência, tem cantores, teve uma influência bem grande, né? Esse contato com a natureza. Com a natureza, ouvindo nossos pais criar, né? E também as experiências que meu pai trazia quando ele viajava pelo interior da Amazônia, que ele tinha um barco e ele vendia mercadorias, né? Então ele trocava alimentos por produtos indígenas, né? Então ele trazia toda aqueles tesouros maravilhosos para a gente, né? Quando chegava para a gente, assim, era uma alegria muito grande. Os chocalhos, os tapetes maravilhosos que vinham. As cestarias. Exatamente, as cestarias. Então tudo isso era muito bonito pra gente. E até porque eu tenho uma descendência indígena por parte da minha mãe, né? Que é da etnia Mura de Altazes. Minha mãe foi de Altazes, ainda adolescente, morar no Paranadáeva, onde ela conheceu meu pai.
Eles se casaram muito cedo. Meu pai é descendente português, com também... É uma mistura. É uma mistura. Eu nasci de uma mistura, sabe? Indígena, europeia e cabocla, né? Então, assim, começou esse interesse, assim, pela natureza naturalmente, né? Logo cedo, quando eu comecei a escrever, eu escrevia poesias para o Amazonas, né? Então, do que a gente vivia lá, dos peixes, das águas, de toda essa experiência, eu colocava em poemas. E com o passar do tempo, eu fui estudar em São Paulo. Primeiro a gente foi para Itacoatiara. Foi para uma cidade um pouquinho maior, né? Foi para Itacoatiara, exatamente. Foi para Itacoatiara, depois de Itacoatiara para Manaus. E aí, de Manaus, já adolescente, eu fui estudar em São Paulo. Estudar o quê, Rita? Na verdade, eu estava ainda cursando o meu ensino médio, né? E lá que eu comecei a estudar artesanato, por incrível que pareça. Saiu daqui para estudar artesanato em São Paulo. Minha primeira carteira de artesão foi lá em São Paulo, em São José dos Campos. E lá a cultura era muito assim, aflorada, sabe? Ainda é. E lá tinha cestas culturais. E aí eu descobri um jornal que você poderia mandar suas poesias. Começou assim. Começou com a poesia, não foi nem, né, com as artes que a gente está aqui. A gente ainda vai contar essa história. Sim. Assim, conta pra mim, assim, o que você enfrentou? Porque você saiu, né, de Manaus para ir para São Paulo, uma cidade grande, uma cultura totalmente diferente da nossa. Conta pra gente as dificuldades, se você chegou a ter dificuldades. Sim, tive muita dificuldade, porém, assim, o que pesou mais, eu tive discriminação. Sofreu preconceito? Pela cor, porque assim, eu fui estudar num lugar, né, em São José dos Campos, e na minha sala de aula, a maioria das meninas eram loirinhas dos olhos azuis. E eu tinha uma morenez à flor da pele, porque eu vivia no sol e a minha pele era bem bronzeada. E o que eu fiz também? Eu sabia que eu ia enfrentar alguma coisa em relação a isso. Eu tinha os cabelos na cintura. Imagina, né? Os cabelões lisos. Adolescente, né? Tipo 13, 14 anos. Aí eu pensei assim, não, se eu chegar lá com esses cabelos... Já vou ser chamada, né, como fala, de índio, né? Preconceituosamente. Exatamente. Hoje, assim, não que eu não quisesse, porque a gente ama, né, a nossa origem. Mas para não enfrentar tanto, né, preconceito, aí eu fui no cabeleireiro e pedi para cortar o meu cabelo igual... Chanel. Nem Chanel, foi masculino mesmo, assim, bem, curtinho. Como dizia naquela época, Joãozinho. Certo. E aí, cheguei lá, né, e comecei a estudar e eu sentia, tinha uma moça que ela era filha de alemães e ela me chamava de negrinha. Ela dizia assim, ei, negrinha, sabe? E assim, aí eles começaram a perguntar, é verdade que lá no Amazonas vocês andam pelado e os bichos andam nas ruas, sabe? Essas coisas. Aqueles mitos que até hoje ainda se perpetuam, infelizmente. Aí assim, eu cansada de ouvir essa história, eu falava, é verdade, sim, tá vendo essa cicatriz aqui no meu rosto? Foi uma flechada. E realmente foi. Fiquei brincando com meus irmãos, né? Coisa de infância. Sim. Aí ele tem essa marca aqui até hoje. Mas enfim, eu já saía levava na brincadeira, né, pra não... Porque teu objetivo era outro, outro. Eu queria estudar, aprender, fazer outras coisas. Encontrei pessoas muito boas também. Me dediquei às artes. Estudei artes lá, estudei poesia com mestres, com pessoas boas lá. Participei de varais poéticos que tinha...
tive noite de autógrafo através da poesia, coloquei nesse jornal. Publicar, Rita? Eu tenho publicada, nesse jornal, publiquei todo domingo, eles publicavam minhas poesias. Mas chegou a fazer uma coletânea, tipo assim, um livro? Não, é assim, eu participei de livros de outras pessoas. Coautoria, né? Coautoria. No caso da poesia, aqui no Amazonas tinha um chamado Poetas Ocultos. Nesse livro eu participei, eu tenho poesias nesse livro. E esse ano, eu já penso que ano passado, porque aconteceu tanta coisa. A pandemia, ela confunde um pouco a gente, né? Sim, e também porque esse ano foi um ano de muitas ações. Todo mês eu tinha milhões de compromissos. Então, em abril desse ano, foi lançado um livro em Portugal que se chama O Legado, e contando a história de 12 mulheres, e a minha história está nesse livro. Por quê? Bacana, Rita. E nós somos coautoras, né? Sim. Nós que escrevemos a história, enviamos e tá lá. E teve noite de autógrafo. De autógrafo lá. Eu não pude ir por conta que eu estava no outro compromisso em Brasília, né? Que era o lançamento da festa de Parintins, na casa da Coca-Cola. Eu estava em exposição, tinha assumido esse compromisso. E assim, mas foi maravilhoso, porque teve a divulgação, foi ao vivo. A tua história tá rodando o mundo, né? Assim, né? É uma inspiração, Rita. Mas assim, da poesia, como é que você chegou, né, nas biojoias, né, nas nossas joias amazônicas aqui? Então, quando há muitos anos atrás me perguntaram isso, eu comentei assim, que eu materializei os meus poemas nas biojoias. Isso, porque eles se tornaram palpáveis, né? As pessoas podem tocar e colocar eles nos seus corpos, né? E manter viva, né? A tua memória. Porque nele sempre conta uma história. Então, é como se eu estivesse escrevendo, dando continuação daquilo que eu fazia antes, agora materializado, né? Então aqui eu tenho assim, eu conto a história das aves amazônicas, da cúpula do nosso teatro, das nossas canoas, né? Ai, tá lindo esse daqui das canoas, né? Depois essa é a última coleção. Vai mostrar, bem bacana. Esse aqui é o remo, né? Sim. Muito bacana. Essa da canoa é a coleção Ubá, é a última coleção que eu fiz esse ano, que significa Canoa Antiga em Tupi-Guarani. Teu público maior é fora do país? Porque o brasileiro ainda não está acostumado a valorizar o que nós temos de bom, né? Sim. Há alguns anos atrás era mais fora, né? Mas assim, aí outros estados também, né? E poucos do Amazonas. Mas assim, agora essa nova geração, você acha? Essa nova geração, ela está vindo como dar mais valor à nossa cultura. E ao meio ambiente. Exatamente. Né? Não sei se por modismo, porque atualmente todo mundo quer falar de preservação da Amazônia. Todo mundo quer falar da gente aqui, né? Da Amazônia, da nossa floresta, da nossa cultura, mas não conhece. Exatamente. E assim, é muito assim, enriquecedor saber que lá fora também a gente plantou. E um tempo desse, na minha loja, veio um americano e ele comprou umas peças e ele falou para mim assim: você sabia que você é conhecida lá nos Estados Unidos? Olha que chique! Como é que você recepcionou isso? Aí eu fiquei, nossa, que bom! Mas tudo isso é sementes que foram plantadas no passado, sabe? Porque Deus sempre coloca pessoas maravilhosas no meu caminho. E eu tinha uma amiga que comercializou umas peças minhas lá, depois vieram uma representante, depois... Aí foram coisas que foram colocadas assim, foram plantadas, né? E isso deu uma repercussão, uma banda de rock famosa que usou,
própria Madonna também chegou uma peça para ela. Já usou peças suas? Olha, chique. Através de pessoas que levaram, né? Sim. E um anel de Tucumã com um símbolo judaico que ela tinha numa tatuagem, né? Que significa nome de Deus, e foi presenteado para ela. Então, assim, e tudo isso faz com que fique marcado, né? A tua história, né? Fique marcado. Rita, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai continuar esse bate-papo que está muito interessante, né? Conhecer um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando nesse exato momento também está curioso para saber outras vertentes da Rita, né? Como é que ela iniciou esse termo biojoias, a matéria-prima que ela usa. Ela já começou a dar uma pincelada sobre isso. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já e aproveita para seguir aqui as nossas redes sociais. A gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui essa entrevista com a Rita Prost, design de joias aqui amazônicas. Rita, a gente estava contando um pouquinho da tua história, né? Uma menina que veio, né, de uma comunidade do interior do município de Itacoatiara, aqui no Amazonas, e ganhou o mundo, né? Com seu talento, com a sua arte. Rita, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre mulher empreendedora, né? E empreender com o que nós temos de mais precioso, né? Que é a matéria-prima amazônica. Conta pra gente. Então, empreender na Amazônia, eu costumo falar que é muito difícil. Pela nossa logística, né? Pelo nosso estado, praticamente nós somos ilhados, né? Mas eu penso que pela nossa ancestralidade, nós somos guerreiras, né? E nós somos... não deixamos a peteca cair, né? E eu acho que essa força que as mulheres amazonenses têm, ela vem dessa dificuldade, sabe? Dessa dificuldade que a gente tem de se impor, de ganhar mercado. Porque, assim, se as coisas fossem muito fáceis, a gente seria acomodadas, né? Eu
assim, menina, às vezes eu olho assim para trás e penso também nisso que você acabou de falar, uma menina lá do interior do Paraná, da Eva, né? Quando eu estava numa exposição em Paris, eu pensei nisso. Eu estava lá numa exposição e eu olhando, caminhando pelas ruas de Paris, aqueles cafés, aquelas pessoas elegantes, e eu fiquei pensando, nossa, parece assim que eu estou vivendo um sonho. Eu, aquela menina ribeirinha lá do Paraná da Eva, estou aqui em Paris. Isso daí impactou a minha mente nesse sentido, né, de saber como Deus é bom, como eu sou grata por tudo isso, né? Eu fiquei pensando nisso e eu cheguei à conclusão assim que você, quando você quer, você pode, porque se você tiver um planejamento e você tiver certeza daquilo que você quer, aí Deus abençoa, as coisas vão caminhando, as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo e você vai conseguindo concretizar o seu sonho. E para mim era um sonho estar em Paris, né? E eu ficava pensando, será que eu estou sonhando? Será que isso é real? Exatamente. Apesar das dificuldades que ninguém sabia que eu tive para chegar lá e também quando eu cheguei, porque assim, a gente foi num grupo e esse grupo já estava lá, porque minha passagem não estava dando certo para ir, eu fui sozinha. E tinha feito só 3 meses da Aliança Francesa. Não dá para aprender ainda o idioma. Peguei um dicionário, né? Levei na bolsa. E quando eu cheguei em Paris, as minhas bagagens não chegaram. Aí você imagina, não sei falar francês. E como é que eu vou me virar aqui nesse aeroporto? E é enorme. Aquela época não tinha WhatsApp. Era 2009, se eu não me engano, foi 2009. E assim, foi bem complicado. Eu iniciava uma conversa em francês, terminava em espanhol, em inglês. Português, é tudo misturado. Aí consegui me comunicar, né? E elas falaram assim, vá para o seu hotel que nós vamos verificar o que houve e avisaremos. Aí liguei para uma amiga minha aqui do Amazonas, que ela é até famosa, ela é cantora lírica, né, do teatro. E aí ela, não, Rita, eu vou ajudar. Fez um e-mail em francês para a companhia aérea. E aí eles agilizaram, né? Mas era o primeiro dia, era o lançamento da exposição. Tava todo mundo lá, pessoal daqui. Todo mundo aguardando, né? Sim, e todo mundo muito arrumado. E eu só estava de calça jeans, um sobretudo. Graças a Deus. As suas peças também? E não tinha, e a maioria das peças estava na mala. E aí eu cheguei lá para a noite de gala lá, sim. Mas então. Mas o importante era estar lá. Exatamente. E aí foi assim, meu primeiro dia foi coloquei vários cartões, a peça que estava no meu corpo, na minha vitrine. E foi assim, no segundo dia chegaram as malas e deu tudo certo. Mas são desafios, né, que você tem que estar preparado para saber lidar, né? Saber lidar. E nem tudo é fácil. Não, nem tudo são flores e são desafios que a mulher empreendedora sempre vai enfrentar. Não tem como. Só não pode desistir, né? Não pode. Desistir não pode. Essas dificuldades, às vezes, é pra gente ficar mais forte, né, Rita? Nós mulheres, a gente fala as Mendonças, porque a gente tem Mendonça no nome, né? Nós mulheres da nossa casa, a gente tem um grupo chamado Maninhas, que é só para aconselhar uma para outra. A gente costuma dizer assim, quando a gente está querendo esmorecer, lembra da nossa mãe. A nossa mãe falava isso, isso, isso. Nós perdemos a nossa mãe em 2020. E assim, os conselhos que ela... E muito a força sábia, né? Dela, muito nossa, sábia. Só o fato dela criar 12 filhos, vestir eles, educar e ainda foi empreendedora, porque quando nós mudamos para Itacoatiara, passou um tempo, ela já costurava muito bem, montou o ateliê Brasil Modas, que é o sobrenome dela, Brasil, né? E aí ela Brasil Modas, e ela
contratou assim várias costureiras e fazia sua roupa na hora, sabe? Era inovação naquela época. E ela sempre ali empreendedora e sempre acordava cedo, arrumava as coisas da casa e ia para a loja dela, abria. Só ela sabia o que ela estava enfrentando, mas ela tinha que ser exemplo, Rita. Muito exemplo, e ela foi um exemplo de empreendedorismo para a gente, por isso que eu falo que os meus pais foram exemplo de empreendedorismo. E inspiração para você também, não Muita só a inspiração. natureza, mas a história de vida, né, deles. Sim, tem que ser forte, tem que ir adiante, engole o choro, mamãe falava E assim continua. pra gente. Engole o choro e vai em frente, era isso. Como é que surgiu o termo biojoias? Que você foi a pioneira. Sim, quando eu comecei a fazer as peças, às vezes as pessoas falavam assim, bijuteria, eu falava, não pode ser bijuteria não. Aí como que vai se chamar, Rita? Não é nem joia, nem bijuteria. Eu falei assim, aí eu comecei a pesquisar, sabe, um termo que poderia vir. Aí eu sempre falava assim, as peças são feitas com a biodiversidade amazônica, né? E aí eu comecei a pensar na biodiversidade misturado com joia e surgiu o termo biojoia. Eu vou colocar biojoia, porque ela é uma joia viva. Ela vem em todos os aspectos, né? Viva da tua memória, da tua história de vida. Sim. Né? E a questão da matéria-prima amazônica. Exatamente. E o termo joia, né? Ele é relíquia, né? Relíquia, tesouro. Então, joia é um tesouro vivo, né? Da biodiversidade. Então, ficou assim. E todo mundo já começou a usar o termo. E assim foi. Além da tua inspiração, né, que tem a tua história de vida, a história dos teus pais, o contato com a natureza, você lida também com questões éticas e sustentáveis, né? Sim. Em seu trabalho. Você poderia compartilhar conosco? Sim. Eu penso assim, que a gente não teria prazer em fazer algo se não impactasse a vida de outras pessoas, né? Assim, esse é o meu pensamento. Meu pai ensinou isso pra gente, né? Desde criança a gente via meu pai ajudando as pessoas. No Natal comprava, era um saco enorme de bonecas e outro de bolas. Aí matava um boi e convidava toda a comunidade, distribuía. Então essa coisa de ajudar o próximo veio da nossa criação, né? E eu pensei assim, o meu trabalho ele não pode me ajudar só a mim, tem que impactar a vida de outros. E eu comecei a fazer compras com os ribeirinhos. Começou assim, com as etnias indígenas desde o início, sabe? No caso da etnia Apurinã, eu comprava aqueles colares de Tucumã e eu desmontava e colocava prata. Então eu batizei ele Apurinã, que era o colarzinho assim que era vendido para homens e mulheres, né? E aí começou a impactar a vida da comunidade deles. Que era uma forma de gerar renda, né, para aquela comunidade. E aí naquela época eu montei um site e comecei a vender, e aí toda semana eu comprava deles, eles mandavam lá do Acre para mim e eu continuava comprando. Assim foi com Zaimiri Atroari, a fibra de arumã. Eu comecei a comprar a fibra de arumã desde que eu fui fazer a minha primeira peça, que foi enviada para os Estados Unidos, por isso que lá tem um negócio assim. O colar que eu queria fazer para colocar as miniaturas, que era... Vou contar rapidinho essa história que é muito interessante. Minha amiga foi para os Estados Unidos e a filha dela estudava lá, né, em Boca Raton, na Flórida. Aí ela disse assim, Rita, a minha filha quer uma peça que lembre a Amazônia. Nessa época eu ainda não trabalhava com biojoia, eu trabalhava com joias. E aí eu falei assim, uma peça que lembre a Amazônia, né? Aí, nesse momento, parece assim que eu viajei,
que eu fui ao passado e fui lá na minha infância. Eu comecei a pensar o que me lembrava da minha infância, né? E aí eu comecei a desenhar um arco e flecha, uma tartaruga, um sapo, um abano. Símbolos nossos. Tudo que era costume nosso, assim, canoa, remo. E esses eram 7 artefatos, eu acho, que eu desenhei. Nós fizemos em ouro e aí eu pensei, eu não vou colocar numa corrente de ouro. Não vai ter sentido porque não vai ser amazônico. Aí eu comecei a pesquisar uma fibra que fosse durável para colocar. E aí eu cheguei no Zaimiri Atroari com a fibra de Arumã, que na época estavam recém fazendo o programa Aimiri, que o governo estava ajudando eles a patentear o trançado da fibra. O material deles, né? E aí eu fui até eles e comprei a fibra, usei como colar, né? Coloquei as terminações e pendurei os pingentes e foi sucesso, porque aí eu fiz um anel de Tucumã, coloquei uma pedra, na época eu nem sabia forrar o anel, coloquei a pedra em cima. E aí quando chegou lá, as amigas... As amiguinhas todo mundo queria. Eu também quero um desses. E fala assim, isso é inusitado, elas falavam. Que exótico, que ela começou a usar, né? E foi daí que começou. E aí começou a fazer sucesso lá nos Estados Unidos. Rita, a gente tem que falar também da questão econômica, né? Como é que você vê, assim, o Estado... Você acha que ainda falta um pouco mais de investimento, acreditar nos potenciais que nós temos? Quando eu falo Estado, eu não falo só o governo do Estado, mas eu falo toda a estrutura, né, do poder público. Sim. A gente viu quanto a nossa profissão é vulnerável quando veio a Covid. Todos os artesãos, tanto da cidade quanto do interior, nós ficamos, eu digo nós porque eu passei por isso também. A gente ficou numa situação de eu querendo ajudar eles, que eles me ligavam, nossa, a gente está precisando vender nosso material, a gente não tem o que comer, essas coisas assim. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que fazer? Né? Na época, graças a Deus, eu fiz um projeto da Lei Aldir Blanc, que aí eu pude ajudar também. Outros artistas, né? Exatamente. Comprei matéria-prima deles, fiz um desfile online. Então, isso ajudou, de certa forma, foi bom. Mas eu fiquei pensando, e o futuro, né? Que a gente espera? Se de repente vier uma outra crise dessa... Aí a gente conseguiu montar uma cooperativa de artesãos do Amazonas. Eu sou vice-presidente da Copama, que é uma cooperativa de artesãos do Amazonas. O que a gente está procurando organizar? A gente queria, é o nosso sonho, fazer isso, que eu espero que no ano que vem a gente consiga assim, uma emenda parlamentar para nos ajudar a concluir esse sonho, que é montar um lugar que ao mesmo tempo seja uma escola para iniciar novos, né? Para a gente passar as nossas técnicas, né, para outros, e um showroom e a oficina onde possa dar as aulas presenciais, as aulas sair do teórico e ir para o prático, né? Onde fica agora essa associação que vocês estão, que vocês expõem, né, no caso? No caso, o nosso escritório, a gente ainda não tem um lugar da Copama. Nós somos vários, cada um tem seu canto ainda. O nosso escritório é só um escritório mesmo de apoio. De apoio. E a gente está reivindicando um lugar para a Copama. E esperamos que em breve a gente consiga ter esse lugar para que a gente possa ajudar a nossa categoria, porque a categoria de artesãos, eu me considero, apesar de ter formação, né, eu sou formada em moda e em design de moda e design de joias, mas
eu não abro mão também de ser chamada de artesã, porque eu faço artesanalmente também as peças, né? Não é uma linha de produção de uma fábrica, né? Exatamente. Já tive, mas tive que retroagir porque não era aquilo que realmente eu queria, sabe? Você fazer em série. Você quer fazer algo personalizado, né? Exatamente. Isso, Rita? O teu trabalho é esse. O meu trabalho é esse. Foi difícil, assim, você achar o que você realmente quer, né? Porque quando você pensa quando você faz tudo, você não faz nada, né? Aí você tem que focar. E para focar, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder ir fazer aquilo que realmente me interessava em fazer, que é fazer arte mesmo, fazer peças, algumas peças exclusivas, não que todas são, né? Porque umas a gente repete. Mas ter essa liberdade de poder fazer aquilo que você quer, porque eu passei por alguns momentos de sociedade, por 2 vezes, e tive que chutar o pau da barraca, fazer distrato de contrato, pagar por isso. Para manter. Para poder ficar livre. Aí eu descobri que eu não gosto de me prender a nada, eu gosto de ser livre, então eu pago o preço por isso. Você era livre, né, Rita? Lá no Paraná, da Eva, você já era livre, então a tua essência não vai mudar, né, Rita? Com certeza. Então eu prefiro ter uma vida simples, mas me sentir bem. E fazer o que gosta. Fazer o que gosta, fazer o que quer. E não ter assim como eu já tive um escritório que as pessoas diziam: hoje você vai fazer isso, isso, isso. Aí hoje você tem que ir no tal lugar, você tem que fazer isso. Aí assim, é como se você fosse um robô e você tem que fazer tudo que as pessoas... Que está programado ali e tem que ser assim. Aí não, eu acho que meu sangue indígena, ele sai... Ele fala mais alto. Aí não deixa eu ser assim, então pronto. Tá certo, Rita. Antes da gente encerrar esse bloco aqui, eu queria que você falasse assim, o que você espera, né, do futuro, né, do biodesign de joias? O que você espera? Então, o futuro, ele é promissor ao mesmo tempo que ele é desafiador, né? Recentemente eu tive uma peça no Inspira Mais, que é o maior salão de design da América Latina, que acontece 2 anuais no sul do Brasil. E eu fui surpreendida, né, pelo metaverso, com uma bolsa minha, colocaram no metaverso. Então, assim, eu fiquei assim, de boca aberta mesmo, como que o artesanato pode entrar numa tecnologia, né, tão avançada. E eu fiquei olhando o vídeo e eu falei, nossa, é o futuro, né? É o futuro. Então, assim, eu penso que, apesar da tecnologia, que tudo é criado em máquinas e tudo mais, o artesanal, ele tem a força, né? Eu acho que sempre vão precisar disso, porque o homem, ele precisa se conectar com a natureza, ele precisa disso. E o artesão, ele nunca teve tão em alta depois da pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a mostrar os seus lares, as pessoas começaram a gravar live e queriam mostrar ali uma decoração, um cesto, uma parede diferente, artesanal. Até você pode notar assim na mesa posta, né? Sempre tem um artigo, algum item que... E é o que dá assim o charme. É o detalhe. O detalhe é o charme. Então, assim, eu penso que isso nunca vai parar. Eu acredito até que pode ser que volte lá nos primórdios, né? As pessoas, elas vão começar a querer ter uma coisa de madeira em casa, uma cadeira de fibra. Que pra mim eu acho um luxo isso, sabe? Pra mim eu valorizo muito isso. Eu acho isso um luxo. Não essas coisas muito modernas, onde a gente não tem aquele
impacto com a natureza, né? E até para você sentir a energia, porque nós somos energia, né? O nosso Exatamente. corpo é energia e a terra, ela tem essa energia, a madeira tem essa energia. Então, assim, as pedras, tudo que a gente, as fibras... Puder reconectar com o nosso, Sim. né, interior e com o nosso meio, né? É interessante. A nossa matéria, ela precisa dessa energia. Então, assim, é uma energia assim, tão grande, porque foi criada por Deus, né? Então, tudo natural te eleva o teu espírito. Então, eu penso assim que é necessário você ter a natureza, pelo menos um pouco, com você. Apesar da tecnologia. Olha, o assunto aqui tá muito interessante, tá bacana, mas a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. E a gente já inicia esse último bloco de entrevista perguntando da Rita se ela desenvolve algum projeto sustentável por meio da marca, né? Rita Proce. Sim, o projeto assim não é um projeto que a gente tem que seguir passo a passo, mas a gente desenvolve peças com as comunidades, principalmente agora em Barcelos, com as mulheres indígenas que tecem a fibra de piaçava. A gente está num projeto assim de elaboração de bolsas, né? E a sustentabilidade, né, vem do trabalho delas para gerar renda, e também a gente fazia a divulgação, né, dessas peças nas nossas exposições. Isso gera renda e gera emprego para as famílias que estão ao redor, né? Eu fui a Barcelos esse ano com uma comitiva do Sebrae. Foi muito legal assim conhecer, vivenciar tudo que eles fazem, o que eles passam por lá. E além de outras ações sociais que a gente faz, mas sempre a gente não dar, a gente dá a vara de pescar, né? A gente não pode dar o peixe, né? A gente tem que ensinar a pescar. Exatamente.
E assim vai, a gente ensina técnicas em outros lugares também e faz esse tipo de coisas, né? Assim, para ajudar o artesanato também, as pessoas viver através do que sabem fazer, porque às vezes elas sabem tanta coisa, até mais que a gente. Mas e não tem como gerar renda disso. Isso. Aí é isso que a gente pensa, que toda vez que eu desenvolvo um trabalho numa comunidade, seja em Barcelos, seja em Barreirinha, seja em Nova Esperança, que todos esses lugares, eu penso que a gente está mudando alguma situação. Transformando a realidade, né? Transformando como o pessoal de Barreirinha. Eu tenho um casal lá que trabalha comigo já faz muitos anos, e ela disse assim para mim: Dona Rita, através desse trabalho eu consegui fazer minha casa. Antigamente a minha casa alagava toda e agora a gente conseguiu fazer ela mais alta, mais forte, com madeira boa. Então isso nos dá assim uma alegria, sabe? É saber que você está mudando a vida de pessoas. E fazendo bem, né? E através do que você gosta de fazer, através do seu trabalho. É isso que eu acho assim muito importante. É você trabalhar e você, através do seu trabalho, você impactar vidas. E que é mais importante, Rita, é você fazer um trabalho desse, você conhece a realidade do interior. Sim. E isso evita muitas das vezes aqueles exploradores, atravessadores, sim, que pega essa, né, matéria-prima, um valor assim irrisório, né? E não deixa nada, praticamente nada, né? Só com o valor, usa o nome da Amazônia. Exatamente. E isso inibe um pouco, né? Não vou dizer que é total, mas inibe um pouco a presença, né? De atuações estrangeiras, né? Exatamente. Um dia desse uma pessoa me falou assim, uma pessoa de marketing, me falou assim: você não sabe vender a sua imagem. Você deveria explorar mais essas coisas que você faz, que muita coisa a gente não mostra, né? Mas eu penso assim, que não é isso que é importante, sabe? O importante é o resultado do seu trabalho, é você viver bem, vendo pessoas felizes. E é porque as pessoas hoje vivem no virtual, e o virtual nem sempre é o real. Sim. Eu não vou ficar postando o dia todo, que eu estou numa comunidade, que eu estou dando um curso, que eu estou fazendo aquilo. Eu coloco coisas que, sabe, que eu sinto que deve colocar. E eu sei que isso geraria mais engajamento, como dizem, né? Mas, assim, não seria eu, entendeu? Não seria eu. E assim, usar a imagem daquilo da minha ancestralidade, essas coisas assim, todo mundo já sabe. Eu nasci no interior da Amazônia, eu fui ribeirinha, eu não preciso estar mostrando isso, né? Porque isso é a minha realidade. Você já é isso, Eu Rita. já sou isso, então não preciso estar mostrando. Por exemplo, as pessoas falam: por que você não usa mais o seu lado indígena? Porque agora tá na moda, né? As pessoas querem fazer apelos, né? Tá forçar, mundo. né? Uma apelação muito... Não é... A gente precisa de realidade, né? De algo real, pessoas reais, não pessoas... Exatamente. E eu tenho o maior respeito, sabe? Eu penso que a gente explorar isso não é legal. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Por exemplo, eu não vou lá na comunidade Mura, que eu sei que a minha mãe tem ancestralidade nisso, porque eu não vivi com eles. Eu não vou explorar uma coisa só porque eu tenho a descendência indígena, eu vou lá para pegar um nome para, sabe? E isso daí é uma falta de respeito, você não ter vivenciado isso. No caso de ser ribeirinho, eu vivenciei. Eu andei de canoa, eu vi as enchentes e a seca também. A seca também. E quando vinha a enchente, a gente ia para a terra firme, para a casa da terra firme. Quando baixava, ia para a casa da várzea. Vi muitas vezes as cobras, as jiboias no quintal, meu pai matando para não entrar dentro de casa. Então, isso foram coisas que eu vivenciei.
mas eu não vivenciei um ritual indígena lá no meio da minha etnia, digamos assim. Então eu não posso passar aquilo que eu não vivenciei. Eu sei que eu sou, que eu tenho sangue indígena, que eu tenho sangue europeu, mas eu não vivenciei certas coisas. Então, o que eu sou é o que eu sou. Eu sou cabocla do interior da Amazônia, e mais que eu fui estudar para fazer outras coisas. E muitas coisas aconteceram, né, nessa minha jornada. Então, saber quem eu sou é muito importante para mim, né? Você falou algo fantástico. As pessoas hoje não sabem quem elas são na realidade, porque elas só vivem no virtual. Rita, como é que você tem enxergado a nossa floresta, né? O cuidado dos nossos gestores, dos nossos representantes públicos com o nosso meio ambiente, né? Diante de tudo que a gente tem vivenciado nos últimos dias, né? Manaus, olha só, a capital do Amazonas, foi uma das piores capitais para se respirar, para se viver, diante desse desmatamento desenfreado, né? Que muitas das vezes fica mascarado, né? Por questões, às vezes, políticas e econômicas. Além disso, né, os incêndios florestais criminosos que a gente vem enfrentando, tudo isso tem influenciado, né, e transformado, né, o clima. Sim. Né? Hoje a gente tem vivido mudanças climáticas jamais imagináveis, e tudo isso provocado pela ação humana. A gente sabe que isso é resultado da ação humana. Como é que você enxerga isso? Será que a gente ainda pode ter esperança, né, de dias melhores, de preservar o nosso meio ambiente, porque é daí que sai a tua matéria-prima? Sim. Eu até chorei, assim, de ver algumas coisas, sabe, ultimamente, assim, nossos botos morrendo, os peixes, né? E as pessoas, assim, não se conscientizando, essas pessoas que estão fazendo esses atos criminosos, né, de atear fogo na floresta. Será que não sabe que isso pode impactar muito o nosso futuro, né? Então, eu não consigo entender essa mente dessas pessoas assim, sabe? Eu não consigo entender. É muito difícil. Eu atualmente estou começando a realizar um projeto de vida, que é morar numa chácara. Faz 2 semanas que eu mudei na estrada de Iranduba, e vivenciar essa fumaça logo no ano que eu escolhi. No dia que você escolheu para se mudar. É terrível isso, quando você não enxergar, sabe? E ao mesmo tempo você vir através o resultado de tudo isso, que veio tudo ao mesmo tempo, né? E o resultado de tudo isso, que é uma seca extrema, histórica. Extrema. E você olhar, quando eu atravesso a ponte todo dia, né? Aí quando você olhar e você vê os barcos encalhados, é outra imagem. É uma imagem totalmente... Aí eu fico pensando, o que será do futuro da Amazônia se isso continuar acontecendo, né? E eu fico pensando, cadê as pessoas, cadê os ambientalistas, cadê as pessoas para fazer um barulho, para fazer parar com cadê esse os nossos crime? Políticos? Exatamente. Será que não existe ninguém que esteja observando isso? Eu me senti assim, sabe? É como se você estivesse sozinha, abandonada, e você não consegue ver ninguém para te ajudar, para fazer parar essa queimada, porque a seca é resultado disso, né? Então a gente vai enfrentar muitas outras coisas se isso não tiver uma solução. Rita, como é que você enxerga o cenário político nacional relacionado ao meio ambiente? Eu penso que tá faltando, sabe? Tá faltando, não sei se projetos, eu não sei o que está faltando porque as pessoas começaram a falar da Amazônia como um discurso, né? Um discurso para ser aceito, é isso que eu penso. Mas precisamos preservar a Amazônia. Ok. E o que você tem feito, né? Exatamente.
que você vai fazer para preservar a Amazônia? Cadê essas pessoas que tanto falam que querem preservar a Amazônia? Por que não vem aqui fazer alguma coisa? Por que não vai em Brasília, faz algum projeto, alguma coisa que vem impactar as nossas vidas realmente, sabe? Nós, aqui no Amazonas, a gente precisa de pessoas que tenham coragem, que tenham poder, né? E eu falo dos políticos também. A gente precisa, a pessoa que tem o poder de mudar alguma coisa, de fazer alguma coisa, a gente está precisando disso. Então, assim, venham fazer alguma coisa pela Amazônia. Não só usem o nome da Amazônia, porque a Amazônia é uma marca, acho que a segunda marca, né? A primeira é Coca-Cola. Mais falada. Mais falada. Mais conhecida. Exatamente. Assim. E a gente precisa que isso venha para nós de uma forma que venha nos ajudar. Não apenas só falar, né? Antes de encerrar, Rita, a gente vai fazer um rápido bate-bola. Vou falar uma palavra, você me diz o que ela representa para você ou então o que significa. Biojoia. Tá. Biojoia é a minha vida inteira. Meio ambiente. Eu penso assim que o meio ambiente está ligado à palavra preservação. Amazônia. A Amazônia é o futuro do mundo. Tecnologia. Tecnologia é necessário. Você tem um sonho, Rita? Tenho. Não precisa falar não, tá? Se não quiser, não tem problema não. Você tem um medo? Medo? Tenho. De pessoas más. Futuro? O futuro, ele é... Eu penso que Deus está sempre na frente do meu futuro. Religião? Deus. Família? Jesus. Família? Família é meu amor. Eu sei que é difícil a gente se definir, né? Mas quem é Rita de Cássia Brasil Mendonça, mais conhecida como Rita Prossi? Eu sou uma mulher, filha do seu Francisco, da dona Zilmar, ribeirinha, temente a Deus e que tem um pouco de coragem para fazer o que faz e preza pela sua região. É isso. Rita, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar conosco, compartilhar um pouquinho da tua história de vida, da tua trajetória profissional. Na verdade, as duas são inspiradoras, tá? Tanto a história Obrigada. De vida quanto a trajetória profissional. E a gente agradece e espera contar contigo, né, para novos projetos, né, para você compartilhar conosco, tá? Mas antes de você agradecer, né, aqui esse momento que a gente vivenciou, onde a gente encontra? Então, eu tenho Instagram, @RitaProssi, tem o nosso site, ritaprossi.com, e a loja no Shopping do Artesanato, na Djalma Batista, na Galeria Mais. E algumas exposições que a gente faz, né? Também a gente faz uma exposição permanente no Quality Hotel, de segunda a sexta, e em breve a gente vai fazer uma exposição, 2025, em Londres, se Deus quiser, na Embaixada. Vamos levar um pouco das peças que a realeza, né, lá de Londres, como o Príncipe Charles já adquiriu, a gente vai levar um pouco dessa história para lá. Que bacana, sucesso, viu, Rita? E mais uma vez, muito obrigada, viu? Peraí. Aqui o nosso muraquetã, que é um símbolo da mulher guerreira. Ai, que lindo, pra você usar. Rita. Obrigada, viu? Depois a gente vai mostrar aqui, eu vou usar e vou te marcar, viu? Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gratidão. E a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo Cenário Entrevista, um convidado inédito. E aproveita para seguir aqui as nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!